que esse é um assunto extremamente relevante para ser tratado ainda antes da cirurgia no pré-operatório. Além do lado glamouroso, da beleza da nova mama, a paciente tem que estar ciente dessas complicações, dessas possíveis complicações. A incidência, ela é baixa, mas elas existem. E quando acontecem, gera um pouco de tristeza, atraso de recuperação, mas é importante que a paciente as conheça para poder dar a mão ao cirurgião e caminhar ao longo de todo o processo pós-operatório e entendê-las melhor. E saber que existe forma de tratar todas, né? Nós temos casos menores como complicações cicatriciais, cicatrizes hipocrômicas, queloides, hipertrofias, alargamentos. Quando indicado, tratamos com revisões de pequenos trechos de cicatriz. Nós temos as necroses, que são um pouco mais chatas, que são problemas de vascularização, de irrigação da pele, e quando acontecem, essas necroses geram pequenas feridinhas ao longo da cirurgia, próximo de cicatrizes, que demandam um tempo maior de curativo no pós-operatório. A grande vantagem é que nós temos curativos especiais que cicatrizam todas as feridinhas. E depois de um tempo, revisa-se cirurgicamente, quando necessário, essas cicatrizes inestéticas e passa-se uma borracha nisso. Temos que temer muito a trombose. O risco é baixo, mas se a gente não teme, a gente não previne. Se você não previne, você aumenta o risco. Tem que ter um protocolo no serviço de prevenção de trombose, que visa o combate ao tabagismo, interrupção de pílulas contraceptivas e de reposição hormonal nas mulheres de mais idade, estímulo ao caminhar no pós-operatório, uso de meias elásticas, uso em alguns casos de medicação preventiva, são medicamentos injetáveis no subcutâneo que diminuem o risco, emprego de exames pré-operatórios genéticos para detectar pacientes com maior risco de desenvolver trombose. Um outro assunto muito importante que não pode deixar de ser tratado quando se usa prótese mamária é a infecção. A incidência de infecção ela é baixa no mundo inteiro, pode-se operar no exterior, nós vamos correr esse risco também lá. Temos que prevenir, além das medidas cirúrgicas, usando os antibióticos preventivos, durante a internação e algumas vezes no pós-operatório. Mas na eventualidade de ocorrer uma infecção, se essa infecção chega até a prótese, tem que se retirar a prótese mamária. A paciente fica sem parte da mama por uns 3 a 4 meses e recoloca-se uma nova prótese. Então esse risco existe para todo mundo que já operou, todo mundo que vai operar. E ele existe. Ele deve ser de conhecimento da paciente. Algumas pacientes às vezes perguntam, mas isso não acontece, isso acontece. Eu tiro algumas próteses, recoloco depois de algum tempo. E estatisticamente isso acontece para todo mundo que opera, então a paciente deve ter conhecimento disso. E a contratura capsular? O que é isso? Contratura ou encapsulamento. Ao redor de toda a prótese o corpo forma uma cápsula. Ela é normal. Ela isola a prótese do organismo, mas em algumas pacientes essa cápsula desenvolve células contráteis que apertam a prótese, o implante. Isso gera endurecimento, dor e muda o formato da mama. É um processo benigno, mas como incomoda a paciente, ela busca tratamento, e o tratamento é reoperar, trocar a prótese e tratar essa cápsula doente. Nessa situação, a paciente passa por uma cirurgia, mas ela não passa pelo momento de ficar sem mama. A prótese é trocada na mesma cirurgia. Daí a importância hoje do uso das próteses com revestimento de poliuretano, que dentre as existentes são as que apresentam um menor índice de contratura capsular. O tratamento, então, das complicações, a conversa sobre as complicações, deve fazer parte da consulta pré-operatória, mas a fim de esclarecer, não de botar medo. Tá? É dever do cirurgião colocar isso verbalmente e por escrito para a paciente antes da cirurgia de mama.